tarde, Leilane, tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Que bom que deu certo da gente tocar aí esse projeto, né, que já estava no papel há uns meses. Sim. Gente, vamos começar oficializando, né, a abertura dessa live, que aí depois a gente deixa gravada. Então, essa live, na verdade, faz parte de um projeto que chama Papo Visa. E aí eu pretendo convidar vários profissionais da área de vigilância sanitária para a gente ir conversando. Geralmente são as pessoas que já trabalham comigo. A Leilane é nutricionista, já tem 15 anos de experiência. E nós fizemos juntas uma cozinha industrial. Nesse caso, foi para uma escola. E aí a gente queria colocar um pouco sobre esses assuntos e mostrar para vocês como é que funciona esse universo nosso, né, Leilane? Isso mesmo. Como E eu você até... quer iniciar com as perguntas já? A gente já conversou um pouquinho, né, sobre os questionamentos do pessoal, depois que eles viram que teria a live, algumas pessoas já mandaram as dúvidas, né, Elisa, para você. Foi. E aí, na verdade, eu até tinha brincado com você aquele dia. Eu falei assim, foi difícil a gente escolher o assunto, né? Verdade. Porque é muito assunto, a Leilane conhece bastante coisa. E aí eu fiquei pensando, assim, gente, vamos falar sobre um assunto mais longo, alguma coisa mais de um universo maior. Mas eu falei assim, não, vamos falar do que a gente faz, do que a gente fez juntas, né? E aí eu abri para a caixinha de perguntas. Então hoje a gente vai falar sobre cozinha industrial. E Leilane, eu queria te perguntar, fiz aqui um roteirinho básico, o que é uma cozinha industrial? Então, a gente sabe que tem futuros profissionais aí assistindo, né? Pessoas que já são formadas e sempre tem essa dúvida. Geralmente a gente denomina comunidade de alimentação e nutrição e acaba chamando de cozinha industrial, porque é uma cozinha como se fosse uma linha mesmo de produção, né? Como se fosse uma fábrica. Ela é diferente de uma cozinha doméstica pela tecnologia, pelas regras, né? Pelo volume de refeição que é produzido. Então, uma cozinha industrial é uma cozinha que vai produzir refeições, né? E em refeições a gente pode incluir, por exemplo, jejuns, coffee break, almoço, jantar, tudo que seja necessário para executar aquele cardápio. E a gente sabe que existe uma quantidade infinita de modelos de cardápios, de contratos, né? Então, essa cozinha industrial basicamente vai ser o reflexo desse cardápio, ou pelo menos deveria ser assim, para ela ser funcional, né? Então quer dizer que a gente projeta, né? Temos que fazer essa cozinha de acordo com o que a gente vai servir. Exatamente. Esse seria o ponto de partida. Porque, por exemplo, uma cozinha que vai produzir sua própria sobremesa, ela precisa ter uma área para produção de sobremesas. Entendi. Principalmente se ela tiver um volume grande, né? E o que a gente vê muitas vezes, quando não acontece esse planejamento, com esse cuidado, as cozinhas ficam limitadas ou com contrafluxos, né? Que é o mais comum, e prejudica tanto o trabalho do manipulador, como também favorece a contaminação. Entendi. Então, acho que isso vem bastante de encontro com o que eu ia te fazer a segunda pergunta. Quem precisa de cozinha industrial, né? Então, aí a gente está falando de um mundo enorme, né? Isso, é uma variedade imensa, né? Na nutrição, a gente separa por segmentos. Então, nós temos, por exemplo, cozinhas para forças armadas, né? Exército, aeronáutica, marinha. Nós temos as cozinhas industriais nas escolas, tanto a escola pública quanto a escola privada, que foi esse projeto que a gente conheceu, né? Então, são legislações também que nós consideramos para montar o cardápio, são legislações específicas, e a partir desse cardápio a gente pensa na cozinha. Nós temos, por exemplo, o segmento industrial mesmo, que seria refeição para empresas, que já é seguindo o cardápio de acordo com o programa de alimentação do trabalhador, né? Então, aquele cardápio vai ser específico para aquele trabalhador. Temos cozinhas, por exemplo,
offshore, que a gente chama, né, de plataformas marítimas, catering, que seria a parte de aeroportos. Então, cada tipo de cliente ou cada tipo de contrato, né, ou cada legislação vai exigir que você tenha um tipo de cozinha. Mas a gente considera todos esses tipos cozinhas industriais. Então, a gente tem, no nosso dia a dia, né? Hospitais também, a gente pode considerar como uma cozinha industrial. Sim, também. Escola, como você já comentou. Hotel, enorme. Resort, né? Resort, A hora que você falou, primeiro a gente monta o cardápio, para depois montar a cozinha, me veio um hotel na cabeça. Então, sim, a cozinha de um hotel, um resort, por exemplo, que serve café da manhã, almoço, muitas vezes lanche da tarde, jantar e às vezes ceia. A gente tem aí bebidas. Drinks, bebidas. Então a gente está falando de uma cozinha enorme a princípio, né? Com diversas áreas lá dentro que a gente vai ter que separar. E aí, nessa linha ainda, uma dúvida que me ocorreu, por exemplo, se a gente está pensando numa cozinha de hotel, num hotel completo como esse, né? A gente serviu café da manhã. No café da manhã eu tive sobremesa. Aí no almoço, as mesmas áreas da cozinha que eu usei para o café da manhã, eu vou poder usar no almoço. A área vai poder usar, inclusive para otimizar o espaço, porque, por exemplo, às vezes o cliente ele não dispõe de um espaço físico muito grande para construção. Você tem que otimizar aquelas áreas dentro da legislação e dentro da permissão do fiscal sanitário. E nós sabemos que existem algumas exigências dependendo do município. Sim. Então, tem fiscalização que permite, outras não. Então, por isso, tem que ler bastante a legislação, conhecer a fiscalização do município ou do estado para entender o que é possível ou não. Mas um exemplo simples, uma cozinha industrial. Às vezes o cliente ele não tem espaço para construir uma área para panificação, né, produtos de jejum, por exemplo, assar um pão, que hoje já é a realidade, né, de uma unidade de alimentação, assar o pão na unidade. Ele precisa ter esse espaço, ele precisa ter um espaço para produzir cafés e chás. Então, às vezes, a gente está falando de 200 litros, 300, 400, né? Não podendo construir áreas separadas e analisando o perfil de produção, vendo que não existe perigo de contaminação, ele pode usar essa área para essas duas produções. Então, por exemplo, ele usa a área de madrugada, de manhã, para produzir esse de jejum, e na parte da tarde, né, produziria, por exemplo, os cafés ou as sobremesas. Tá? É lógico que a gente não pode, por exemplo, usar uma área de carnes, que é um produto contaminado, né, junto com a produção de uma sobremesa. Então, aí vai do bom senso e do entendimento também de boas práticas. Entendi. Uma vez eu tive uma demanda que era o seguinte, para transformar, era uma padaria e a pessoa queria colocar pequenas refeições, era só o prato feito, então era arroz, feijão, salada e ali uma proteína, né? A gente chegou a separar uma área para vigilância, mas realmente a área era muito pequena. E aí, essa questão que você está comentando. Depois do almoço, depois que serviria o almoço, a padaria poderia fazer salgados. Se a gente tivesse um espaço físico decente, né, grande para isso, eu acredito que sim. Mas caiu nessa questão também. Aí vem a análise principalmente da questão de geração de calor, né, de circulação de ar. Aí entra o pé direito, né? Se for muito baixo, acaba que você não consegue trabalhar a produção de salgados. Vai ser pré-frito ou não? Vai servir congelado? O que o fiscal e a gente tem que analisar? Qual vai ser o fluxo de produção? Como eu vou receber essa mercadoria, essa matéria-prima? Por onde eu vou receber? Eu tenho espaço para armazenar? Porque não é só a área de produção, né? Que você vai realmente produzir o salgado. É a área de produção, a área de expedição, né? Onde eu vou guardar esse salgado pronto.
Se eu for fazer uma pré-fritura, será que meu pé direito não é muito baixo, não vai ficar muito quente a minha cozinha, né? Não vai gerar muito vapor, fumaça. Entendi. Então, são vários detalhes. Nossa, muito mesmo. É. Então, agora, olha que eu já fiz 3 cozinhas e você está me chamando a atenção. Primeiro a gente monta o cardápio, depois a gente faz o projeto, né? Então, se eu deparar com um próximo projeto, eu preciso desse cardápio antes, para que a gente elabore junto a cozinha e consiga definir todas essas áreas, né? É o ideal, né? Porque a partir do cardápio a gente vai ter esse entendimento de como vai funcionar a rotina. Por isso que é tão importante a participação do nutricionista nos projetos de cozinha industrial. É muito importante nesse sentido. Eu falo para o pessoal que eu dou aula, inclusive esse semestre, eu estou dando uma aula de UAN e com essa temática de projetos, né, para cozinhas industriais. É importante que o nutricionista participe dessa produção, porque é lógico que a parte, né, do arquiteto vai ficar com o arquiteto, do engenheiro vai ficar com o engenheiro. Mas o nutricionista vai ter o entendimento do fluxo, de como tem que acontecer a produção. Isso influencia demais na planta, né, no projeto. Por isso que é importante. O que eu ia te perguntar, as áreas indispensáveis, eu acho que a gente vem bem de encontro com o que você terminou de falar. A gente está com um cardápio pronto, né? Então eu preciso começar o fluxo desse cardápio. A gente pode comentar um pouco da escola que nós fizemos, né? Que são as áreas, quais são as áreas obrigatórias no nosso caso, pensando lá na nossa cozinha da escola. Certo. Então, primeiro nós temos que pensar nos nossos colaboradores, né? A única certeza que a gente tem inicial é que a gente vai ter colaborador. Então, nós temos que pensar em vestiário. Ok. Esse vestiário vai poder ter o sanitário junto ou não? Vai depender do número de funcionários, né? Certo. Então, já é uma variável que a gente tem, tá? Sim. Planejei esse vestiário, esse banheiro, esse sanitário. Eu vou pensar na minha área de recebimento. Qualquer cozinha vai ter uma área de recebimento. Pequena ou grande vai ter que acontecer, né? Aí vai depender a parte de armazenamento. Como vai funcionar? Eu vou ter câmaras frias disponíveis, eu vou ter freezer, eu vou ter geladeira, né? Como que o meu cliente vai preferir trabalhar, qual que é o volume dele de recebimento de mercadorias. E eu vou ter o meu estoque de perecíveis, é o que eu citei, né? De câmara fria, geladeira. E o meu estoque de matéria-prima, que a gente chama de estocável, né? Que são produtos com vencimento mais longo. Sacarias, né? Farinhas, arroz, feijão. São esses ingredientes secos que não exigem refrigeração. Então, eu preciso planejar esse estoque. Como que eu vou planejar esse estoque? O local onde eu estou recebe entrega, eu consigo receber entrega com frequência. Se a minha unidade de alimentação é pequena, eu tenho que cumprir um mínimo de pedido de compra. Certo. Às vezes eu não consigo pedir para entregar 2 vezes na semana, porque eu tenho que seguir um mínimo de faturamento, né? Sim. Então, às vezes, eu vou ter que planejar entregas quinzenais. O meu estoque vai comportar entregas quinzenais? Então, é uma análise realmente grande, né? Eu diria que é a questão do cardápio e o volume de refeição diária. Então, eu preciso dessas 2 informações. Porque no nosso caso, uma cozinha de uma escola que vai inicialmente fornecer, né, para os seus alunos 100 refeições, ela precisa de um espaço de armazenamento menor do que uma que vai fornecer 1000. Certo. Porém, se eu moro numa região afastada, numa cidade afastada, né, eu preciso planejar o meu estoque maior para eu receber produtos a mais que vão ficar armazenados por mais tempo, porque essa distribuidora não vai ter disponibilidade de me entregar mais vezes no mês, que seria o ideal. Sim. Fracionar essas entregas.
Então, a gente já tem uma variável aí na parte de estoque, né? O ideal é ter uma sala administrativa, né? Que no caso é do nutricionista ou dos nutricionistas, auxiliares administrativos, às vezes a unidade é grande, a gente tem estoquista, para cuidar dessa parte, notas fiscais, pedidos, cardápio, né? Emissão do planejamento, tudo que é administrativo. Então, seria interessante também ter essa área, tá? Aí, depois, a área de produção, ela realmente vai depender do meu cardápio. Geralmente, nós temos uma área de cocção, né? Para fazer o básico, que seria o arroz, o feijão, o prato principal, uma guarnição. Áreas de salada, para produzir saladas, picar frutas. E aí eu posso ter área de café, de coffee break, de jejum, né, de panificação. Se eu produzo, vamos imaginar um resort que produz sobremesas elaboradas. Como que vai ser essa área minha de preparo de sobremesas? Vou ter que ter, com certeza, uma geladeira, né, de apoio para colocar a sobremesa montada. Então, aí vai depender bastante. E as áreas de higienização, né? Quando é uma unidade maior, a gente separa a área para aquelas panelas, né, louças mais sujas, louças mais pesadas, e fica uma área à parte, próxima ao salão, para a devolução das louças do refeitório, né? Pratos, bandejas, talheres, que geralmente é uma louça mais limpa, com menos gordura. E para facilitar o... Lá na parte da cocção, que você comentou, nessa parte da sobremesa, que a gente tem que ter, dependendo do que a gente vai oferecer de sobremesa, eu tenho que ter até alguma coisa de panificação, por exemplo. Se eu tenho uma torta, eu tenho uma base X, recheio e cobertura. Isso tudo eu tenho que fazer nessa linha de produção lá da minha sobremesa, certo? Eu posso eventualmente, lógico, usar o forno, tudo isso, mas aí eu monto naquela linha de produção definida sobremesas. Isso, porque senão, imagina uma pessoa, um cozinheiro, produzindo ali o bife e a confeiteira disputando o espaço ali no fogão, né, para produzir a sobremesa. É o ideal, mas também vai depender do volume. Porque, por exemplo, uma unidade pequena, a pessoa que prepara a sobremesa, ela pode fazer sobremesa à tarde, após o almoço, né? Sem ter que ter uma área específica para isso. Então, finalizou o almoço, faz aquela higienização, lava a cozinha, né? Deixa tudo organizado, aí vem o preparo da sobremesa, que geralmente é o que acontece. Então, as sobremesas são feitas de forma antecipada, até porque tem que levar à geladeira, né? Servir ela fria. Então, a gente consegue ir adequando. Por isso que é importante conhecer o cardápio, porque você vai ter nesse jogo de cintura. E a geladeira, eu tenho que ter uma geladeira exclusiva de sobremesa, se for o caso, dependendo do volume? Ou eu posso dividir geladeira? Você pode dividir a geladeira ou a câmara fria sempre com critérios, né? A gente setoriza. Então, por exemplo, se eu tenho uma geladeira para sobremesa, hortifruti, descongelar carne, não vai funcionar. Vai ter contaminação. Então, eu tenho que pensar também, essa sobremesa, ela não vai ser servida lá no refeitório? Ela precisa estar próxima ao refeitório. Ou eu, pelo menos, tenho que ter um apoio no refeitório. Ou um balcão de distribuição, né? Uma pista fria que tem essa geladeira acoplada. Aí entra na parte de decisão de equipamentos, móveis e utensílios, que acaba fazendo parte também do projeto. Sim. Né? Eu preciso dessas medidas todas para conseguir projetar, né? Exatamente, porque você já tem que ter ideia do tipo de balcão que você vai colocar na sua cozinha. Preciso dessa demanda toda. Na hora que você estava falando lá do recebimento, me surgiu uma dúvida. Basicamente, para quem não conhece o assunto, a gente recebe numa cozinha, né? Você falou as sacarias, que são os alimentos que têm maior validade. Nós temos
material para uso imediato, né? Alimentos de uso imediato, que a gente não tem tanta validade para eles, que são os perecíveis, que aí eles vão ou para freezer, ou geladeira, ou câmara fria, certo? Além Isso. disso, a gente tem material de insumos em geral, né? A gente tem aí óleo, sal, tudo isso que é alimento, mas é de um modo geral que pode usar em todos os tipos de preparação. Então, lá no recebimento, eu tenho que ter pallet, porque esse material pode vir em caixa, pode vir molhado, pode vir, de repente, com alguma... Se for uma caixa de verdura, né? Pode vir molhada ou com alguma sujeirinha. Eu preciso de um pallet para colocar isso. Não posso colocar diretamente no chão. Isso. Além de um pallet, eu tenho que ter o que nesse recebimento? Prateleira. O que me ajuda? Prateleira ou bancada de inox. Uma balança. Balança. Né? Plataforma, balança digital. Para que é obrigatório usar a balança? A balança para conferência. Para conferência. Então, eu na minha nota fiscal, eu solicitei 50 quilos de carne. Eu vou conferir o pedido, então eu preciso ter a balança. Certo. E uma pia, né? Uma pia de higienização de mãos logo na entrada. E uma pia, porque a gente faz um processo chamado recebimento e seleção, que é justamente isso que você falou. Uhum. Eu recebo e eu seleciono. Ou seja, se eu recebo uma caixa de alface, alface vem com terra. Uhum. Eu vou fazer uma seleção logo ali na entrada para não levar contaminação para dentro do geladeiro ou da câmara fria. Então, naquela pia, não é a pia de lavar a mão, porque a pia de lavar a mão ela é de uso exclusivo. Naquela pia, eu vou fazer uma higienização prévia, né? No caso, uma lavagem, porque a sanitização eu vou fazer depois, para retirar aquela sujidade, né? Vou retirar as folhas estragadas. Então, ali eu faço realmente uma seleção. Recebo e seleciono e vejo o que eu vou mandar para dentro do estoque, ou da geladeira, ou da câmara fria. Por exemplo, pegando o exemplo do alface, recebi lá uma caixa, já selecionei, não higienizei ainda, selecionei, me gerou resíduo, já me gerou ali um lixo orgânico, né? Então, nesse recebimento, eu já tenho que ter ali, ó, 2, 3 tipos de lixeira para eu já ir jogando. Então, eu já tenho que ter o orgânico, né? Ou o resíduo comum, o reciclado, eventualmente uma caixa de papelão suja, né? E plástico em geral, embalagens em geral, né? Sim. Então, ali, nesse recebimento, eu já tenho que prever também uma área que não é pequenininha para resíduo, né? 1 metro, 1 metro e pouquinho, mas eu tenho que ter ali 3 containers ou 3 lixeiras de rodinha de 40 litros ou 30 litros que seja para a gente despachar isso aí depois. Sim, e principalmente, quando a gente fala sobre o cardápio, é uma questão interessante. Hoje nós temos hortifrutis processados, né? Isso. Minimamente processados, ou os que já são processados mesmo, que vem até embalagem de atmosfera modificada. Se é uma unidade que só recebe assim, a geração de resíduo dela ali no começo do recebimento da seleção vai ser mínima. Inclusive a parte de armazenamento. Né? E se eu tenho um volume grande de geração de resíduo orgânico, geralmente eu planejo uma câmara fria somente para lixo, na área externa. Igual a gente vê em estabelecimento de interesse à saúde também. Dependendo da clínica, e dependendo da clínica, a localização, se é uma cirurgia estética, plástica, que vai tirar, que a gente vai ter resíduos corpóreos. Aí a gente tem que ter também armazenamento do lixo, do resíduo da clínica, para depois destinar. Exatamente. Aí pode ser tanto uma câmara fria, que é uma estrutura maior, pode ser um freezer somente para armazenamento de lixo orgânico, ou até uma geladeira. Tudo que me ajude a impedir que fique, né, liberando aquele resíduo, porque às vezes a destinação de lixo orgânico ainda é complexa, né, complicada. Nem todo local consegue fazer, né, essa destinação, tem a coleta adequada. Às vezes a gente faz a separação do lixo, mas não tem quem faça a coleta. De qualquer forma, nesse meio tempo, nesse processo, a gente precisa manter esse lixo seguro para não atrair pragas.
Então, o ideal, quem tem um volume grande, ou que às vezes não tem um volume tão grande, mas que tem uma coleta que não é tão ativa, precisa refrigerar esse lixo também. Nossa, É uma recomendação. cada caso é um caso, né? Tem que É, haver o estudo de todas as... Tem que considerar vários itens para que a gente defina, por exemplo, o tamanho da área de resíduos, o tamanho da área de recebimento e tudo isso, né? sim, são várias questões, né? Depois, então, que a gente recebeu, e eu tenho todos esses itens aí que me ajudam, né, no recebimento, né? Prateleira, a parte de seleção, separei, vou mandar lá para o meu estoque. Então, o que for perecível já vai para a geladeira, freezer, câmara, e as sacarias também. E essa parte de verdura e legumes, eles seguem em sacos, em caixas plásticas? Como é que segue para as geladeiras? Ou Nem mesmo todo, nem todo hortifruti precisa ser refrigerado, né? Uhum, Os que permanecem sem refrigeração, nós podemos manter sobre pallets dentro de caixas, aquelas caixas monobloco que a gente chama, certo. que são próprias, né? Uma coisa interessante que o ideal é que a gente substitua. Geralmente o entregador chega com aquela caixa com resíduo de terra, né? Sujeira. Então a gente troca e armazena Uhum, aquele alimento na nossa certo. caixa limpa, né? E a parte que vai ser realmente refrigerada pode ser em caixas Uhum, também, porque às vezes você armazena na câmara fria, é mais fácil caixa sobre páginas. Ou em sacos próprios para alimentos. Aqueles certo. sacos que são específicos, né? Para armazenar Uhum. alimentos. Então nós temos essas opções. Você comentou também de ter duas pias, né? A gente sempre vê isso, eu coloco em diversos projetos, todos voltados para a vigilância sanitária, a gente tem sempre a pia de lavagem de mãos no início de cada ambiente. E depois, como no nosso caso aqui, a gente tem mais pias para várias atividades, né? Então, quais são os lugares que a gente tem que ter pia numa cozinha industrial? Tanto a de mão quanto a de auxílio, de lavagem, né? Sim. Nós temos que fazer essa barreira, né? Para não entrar contaminação na cozinha. Então, pensando logo de início ali nos sanitários e em Certo, recebimento, né? Eu vou ter a certo. pia de higienização de mãos. Na área de recebimento, eu também vou ter a pia para higienização daquele alimento, Uhum, né? Nas áreas de cocção, áreas de salada, áreas de sobremesa, panificação, sempre vou ter as pias para higienizar ou sanitizar os alimentos. E a certo. questão da pia de lavagem de mãos vai depender. Por exemplo, na área de cocção, ok, eu vou ter uma pia. Se Uhum, as outras áreas, digamos assim, anexas, forem bem próximas uma das outras, eu posso planejar uma pia de lavagem de mãos nesse corredor. uhum. Não Tá. necessariamente eu tenho que ter, né? Porque às vezes a gente divide em meia parede as áreas. Então, aqui Sim, preparo de jejum e coffee break, aqui área de café e sobremesas, ao lado, área de saladas. Às vezes não fica interessante colocar uma pia em cada área dessas, que são áreas próximas e áreas menores. Então, eu tá. tenho que colocar próximo à área de manipulação. Só que essa questão da pia também vai depender do fiscal. Entendi, Ele vai pontuar. Às vezes você manda o projeto e ele fala assim, eu quero que você coloque mais uma pia aqui. entendi. Então, depende dessa devolutiva também da fiscalização. Então, basicamente, lá na área de cocção, nós temos quatro grandes assuntos, quatro grandes atividades, né? Sobremesas e panificação, que podem ficar próximas ou se ajudarem, digamos assim. Carnes, Isso. totalmente separado. Totalmente climatizado. Da carne é importante a gente salientar. Ele tem que ser Ah, um vamos ambiente falar. obrigatoriamente climatizado. Ah, tá. Vamos falar disso. Então, vamos dividir as atividades da cocção. Depois você fala da carne, porque é interessante. Então, a gente tem café e coffee break, que seria a mesma coisa, né? Café. Panificação pode funcionar junto com café ou panificação pode funcionar junto com sobremesa, a depender do espaço. Isso, Jóia. isso. Carne separado, saladas e frutas. Podemos colocar assim. Sim, e se for
por exemplo, como a gente citou, um resort, você vai ter uma área de bebidas, drinks, bebidas, né? Certo. Então, basicamente, de alimentação, nós temos aí 4 grandes áreas dentro da cozinha, 4 ou 5 que dá para ajustar aí essas 4 ou 5. Isso. E somente a carne precisa de infraestrutura específica? Mais ou menos. Então, vamos falar Por da exemplo, se a gente serve comida japonesa, nós precisamos de uma área ótimo. climatizada. Tá. Quer falar Entendeu? das duas? Eu acho ótimo falar. Geralmente, em restaurante industrial tradicional, nós não servimos esse tipo de comida. Aí vai entrar mais na parte de hotel, resorts, né? Eventos, essas áreas que ficam disponíveis para locação de eventos, tipo formaturas, Sim. né? Que aí também já é uma outra questão, né? Que tem que ter o planejamento dessa cozinha também, pensando no tipo de cliente que você vai receber. Mas, no geral, é uma área que é climatizada, totalmente separada, fechada, né? Por ela ser climatizada, ela vai ficar fechada, para a gente manter a temperatura de 18 graus. E, então, ela geralmente é climatizada com o ar-condicionado, né? Aí tem que fazer o controle de troca desse filtro, limpeza, tem todo esse controle. Porque são produtos que têm um alto risco de contaminação. Falando aí dos carnes e da comida oriental. Então, precisa ter esse cuidado para não haver contaminação, devido ao alto risco. Então, o ideal para carne, frango, estamos falando de todos os tipos de carne, né? Todos os tipos. Pescados, aves, todos os tipos. Produtos carnes no geral. Os carnes, então, nós precisamos ter uma área climatizada. E essa área climatizada, ela, mesmo em situações de restaurantes pequenos e médios, ou de médios para grandes. Ideal. Se você faz 50 refeições, pode ser até que o fiscal te libere, digamos assim. Acho difícil, mas é que às vezes a gente fala, não, é obrigatório, pode ter algum profissional que atue em uma cidade ou num estabelecimento que o fiscal autorize. Entendi. Né? Então, pode acontecer. O recomendado independente se você faz 100 refeições ou 1.000, você tem uma área climatizada para carnes. Isso está na legislação. Só que nós sabemos que, às vezes, no estabelecimento ele já existe, ele já funciona e são feitas algumas adaptações. Tá. Né? E aí vai depender da permissão mesmo da fiscalização. Aí essas adaptações me surgiram 2 perguntas. Primeiro, essa área isolada da carne, eu vou ter que ter os meus... É só para eu manipular e eu vou fazer a cocção lá no meu fogão industrial, debaixo da coifa, normal. Só vou manipular naquela área. Isso, você vai fazer o pré-preparo. Pré-preparo, tá. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu posso colocar ar-condicionado em toda a cozinha? Não posso. Ou sim, posso. Você até pode, né? Mas, assim, não acredito que não seja viável. Se você fizer aquele planejamento adequado de aberturas de janela, altura de pé direito, tiver uma troca de ar boa, dimensionar coifa para os equipamentos que geram calor e vapor, né? Você não vai precisar de um ar-condicionado. Porque se você tiver, você tem que ter assim, a limpeza, a manutenção, troca de filtro muito rigorosa. E eu, de verdade, eu nunca vi acontecer essa permissão. Porque não vale a pena, né? Eu nunca vi funcionando. Eu só vi 2 fotos de cozinha industrial. Então, a hora que eu vi as fotos, eu falei assim, vou perguntar para a Leilane, porque é um... Como, né? Funciona? Acredito que não funcione também. Porque então, é de gordura, né? De calor. Seria impossível eu fazer esse pré-preparo da carne lá no meu estoque próximo. Eu poderia ter meu estoque, uma parte pequena, separada, isolada, pequenininha, do pré-preparo. Saio desse pré-preparo e vou direto para a cocção. É possível? É possível se você não tiver contrafluxo, por exemplo, se essa área que você vai construir cruzar com hortifruti entrando nas caixarias. Ah, tá bom. Entendeu? Entendi. Então, você tem que pensar no fluxo. Às vezes pode ser que funcione, pode ser que não. E uma questão importante
é que a temperatura, né, da cozinha, ela tem, pela legislação, tem que permanecer em 26 graus. A gente sabe que não é a realidade. Só que nós temos fiscalização também do Ministério do Trabalho. Então, quer dizer, a cozinha industrial ela é fiscalizada pelo Conselho Regional de Nutricionista para ver a atuação do profissional, pela vigilância sanitária e, de certa forma, pelo Ministério do Trabalho, para ver as condições de trabalho daquele colaborador. Então, é uma questão, essa manutenção de temperatura é uma questão muito importante, por isso que tem que pensar realmente no pé direito, na janela, na exaustão, né? Nessa quantidade de equipamentos que a gente vai colocar nesse espaço, para não ter contaminação e não prejudicar ali a rotina do dia a dia do funcionário. E é uma coisa que acontece com frequência. Temperaturas altíssimas em cozinha. 38 graus, 40 graus, né? Porque a gente tem forno, caldeira, chapa, fritadeira, fogão. Então, realmente, é um ponto a se considerar no planejamento. Então, uma cozinha industrial ela pode ser visitada tanto pela Vigilância Sanitária quanto pelo Ministério do Trabalho. E tem mais algum órgão que possa vir a visitar essa cozinha? Algum órgão ambiental pode acontecer, né? A gente tem, por exemplo, indústrias que têm ET, e o resíduo da cozinha vai para essa ET, então pode acontecer sim. ET depende do volume. Para quem não sabe, é a estação de tratamento de esgoto, não é isso? Isso mesmo. E tem uma variedade de tipos, né, Elisa? A gente tem que ir até... Uma série. Então, ainda tem esse detalhezinho aí que só no dia a dia para a gente ir conhecendo. Eu estou abrindo aqui as perguntas. Não sei se você está com ela para a gente ir respondendo. Além disso, então a gente já falou o que é cozinha industrial, quem precisa da cozinha industrial, essas áreas indispensáveis. Vamos falar um pouquinho dos documentos? Vamos lá. A gente entrou nesse assunto de fiscalização, porque é isso aqui. A Leilane domina e assusta todo mundo, inclusive a mim. Então, documentos, se a gente pensar na escala, na fiscalização sanitária, né? Lógico, como eu falei, vai depender do estado e do município. Mas, basicamente, Manual de Boas Práticas, os POPs, né? Que aí inclui as planilhas, e demais documentos, por exemplo, que comprove que o funcionário fez exames para admissão, que são os ASOS, né? Detetização ou algum outro tipo de controle de pragas, né? Limpeza de caixa d'água, análise de água, tá? Então, são documentos que vão comprovar que aquele local é seguro para produzir aquela refeição e que aqueles manipuladores também não vão transmitir nenhuma doença, né? Ou que aquela água que eu vou utilizar não vai transmitir nenhuma contaminação. E que eles estão treinados e sabendo como fazer esse procedimento, que seriam as boas práticas. Então, basicamente, resumidamente, é isso, né, que a gente implanta. E aí nós temos as especificidades dependendo do que o fiscal solicitar. E dependendo também do tipo da UAM. Então, o Manual de Boas Práticas, né, de uma cozinha, ele inclui desde a qualidade do trabalhador, desde a qualidade do serviço, né, do trabalhador, considera isso, tanto os insumos e infraestrutura nossa, acho que a gente pode colocar assim da edificação, que entra essa parte de controle de pragas, água, né, resíduo. Isso. E depois, esse manual de controle da qualidade, que é o que vocês vão implantar, a gente está com toda a nossa descrição da cozinha e das atividades lá nele. Certo? Das áreas, qual que é o tipo do cardápio, quem faz o quê, onde recebe, onde guarda, toda essa descrição. E nos casos, por exemplo, se eu tenho meu abastecimento de água, se for Copasa, ok, eu não preciso apresentar, eu preciso apresentar algum documento além da limpeza? Precisa, porque você pode ter uma contaminação, digamos, aí no meio do caminho, né? Ou no seu reservatório,
Então, você precisa apresentar. A água que sai da torneira, ela tem que estar livre de contaminação. Por isso que quando vai fazer a coleta, você identifica os pontos de coleta de água e o coletor, né, pede para você indicar qual que é a pia que utiliza, ou a cada análise faz de uma pia, mas a gente pega a água ali de onde ela é realmente utilizada. Porque se tiver alguma contaminação no encanamento, na caixa de água, nós vamos conseguir ver através daquela análise. Então, é necessário que seja feita essa análise, sim. E no caso de poço artesiano é a mesma coisa, né? Mais Tanto rigoroso. Mais rigoroso. Mais rigoroso. Então, por exemplo, geralmente, para análise, vamos dar o exemplo aí da Copasa, é semestral e do poço é mensal. Então, é mais rígido ainda. Como eu falei, lógico que vai depender da fiscalização, mas no geral seria isso. Uhum. Porque o poço também ele pode sofrer contaminação de vizinhos, né? Outros tipos de contaminação. Exatamente. Está mais propício ali a apresentar problemas, né? Entendi. Ó, separei aqui as perguntas. Antes de abrir para as perguntas, você falou do manual. O manual de boas práticas, ele gera o POP, é isso? Ou são documentos que caminham juntos? São documentos que caminham juntos. Ele pode estar dentro do manual, como você pode entregar separado. O manual é uma descrição mais robusta das atividades, e o POP é aquele passo a passo das atividades mais importantes. E aí nós temos os que são obrigatórios, né? Que são 4, e nós temos os outros que vai depender da atividade, da necessidade de implantar aquele procedimento. Então, é feita uma análise do processo produtivo, de todas essas questões que a gente levantou, e além desses 4 pontos obrigatórios, logicamente a gente acaba implantando outros para otimizar o processo e evitar mesmo contaminação. Quais são os 4 obrigatórios? Saúde do manipulador, potabilidade de água, pragas, né? Aí entra a questão também de manejo de resíduos e higienização do ambiente. Geralmente são esses. Aí acaba implantando alguns outros, por exemplo, se é uma refeição transportada, a gente precisa ter o controle do carro, né? Higienização, detetização, então ainda tem esse adicional, digamos assim. Então, se eu tenho um restaurante que serve marmita, uma coisa básica, eu tenho que gerenciar por exemplo, marmita que eu entrego para uma grande obra, para um grande volume. Eu tenho que tomar conta desse veículo. Sim. Tanto, né, da higienização dele, da hora que ele recebe a marmita até a hora que ele entrega esse alimento lá no destino. Isso. Certo? Esse veículo, ele tem um alvará sanitário dele. Você tira um alvará do estabelecimento e do veículo, porque ele vai ser feita uma vistoria nesse veículo para ver se ele está em condições de transportar essa refeição. E isso acontece somente com grandes volumes, porque motoboy a gente não consegue controlar isso. Não, motoboy não. Quando você cadastra, aí já tem uma outra variável. Se você é um fornecedor de refeições e você fornece refeições para trabalhadores, você segue o regimento lá do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e vai servir essa refeição transportada, obrigatoriamente você tem que ter esse controle. Um carro, cadastro no PAT do estabelecimento do nutricionista, cadastro no conselho de classe do estabelecimento e do nutricionista, né? Tem que ter esse controle. Porque é como se eles fossem mapeando essa refeição. Né? Então, quem pode fornecer refeição para os trabalhadores? Quem tem cadastros nos órgãos, né? Na vigilância, no PAT, no conselho. E quem segue as boas práticas. Então, vai depender para quem você vai vender essa refeição. Sim. Um hospital, né? Pois é. Tem muita variável também, muita particularidade, mas assuntos de cozinha industrial, eles rendem aí
para um ano. É ótimo. Tem muita coisa. Deixa eu fazer as perguntas que o pessoal me mandou. Todas as áreas de cozinha industrial têm que ter parede? A gente comentou um pouquinho aí no início, mas se você quiser completar, eu acho ótimo. Não, não necessariamente. Uhum. Quando a fiscalização vai atuar, ela fala que nós temos que ter barreiras físicas ou barreiras técnicas. O que seria isso? Barreira física é uma parede, mas ela não impede que tenha uma contaminação, se o manipulador não tiver treinado, né? Sim. E às vezes, se você tiver uma meia parede, funciona mais do que uma parede inteira. Então vai depender, não necessariamente tem que ser dividido com paredes, não. Tá. Todos os estabelecimentos de alimentação precisam de vigilância sanitária? Eu acho que essa pergunta a gente pode melhorar um pouco ela. Todos os estabelecimentos precisam de vigilância sanitária? Qual vigilância? O que da vigilância? É que a gente tem vigilância sanitária municipal, estadual, aí vai depender se é segmento de refeição, se é indústria, né? Mas, resumidamente, vai ser aquela vigilância municipal que faz a fiscalização, essa que a gente já está acostumada, e todo estabelecimento que produz refeição recebe essa visita e as orientações. O que vai depender necessariamente, precisa de um responsável técnico? Não necessariamente. Vai depender do que o fiscal perceber ali. O que a gente vê, né, dessas atuações? Em alguns casos, se for um estabelecimento muito pequeno, vamos dar um exemplo aí de uma lanchonete. Certo. Às vezes, ele libera que o proprietário seja treinado e tenha somente o manual, o POP, o treinamento, e não necessariamente o RT. Certo. Tem que ver essa questão também de rentabilidade, se vai valer a pena ele ter um profissional, sendo que ele tem uma entrada, uma questão financeira que não comporta, né, a contratação desse tipo de serviço. Porém, se você produz refeição industrial, digamos assim, se você é uma UAM, uma unidade de alimentação, aí entra aqueles segmentos que eu expliquei, você tem que ter um RT. O que vai depender se vai ser todo dia, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, né? Isso vai variar, mas aí você vai ter um responsável técnico. E essa variável, porque tem essa pergunta, todas as cozinhas precisam de responsável técnico, a gente já está respondendo. Então, assim, essas variáveis de frequência desse profissional lá no local, tem legislação para isso? Depende, vai do bom senso? Como é que isso funciona? As duas coisas. Lembra que eu comentei que nós temos o PAT e temos o PNAE, que é a legislação de alimentação escolar. E temos o conselho de classe, né? Então, o nosso conselho, o Conselho de Nutrição, tem a legislação específica das áreas de atuação. Tem a legislação. Então, se eu trabalho, um exemplo, eu não lembro certinho se é isso, mas, por exemplo, a escola que fornece, que eu atuo, que é do nosso projeto, ela fornece até 100 grandes refeições, ou 50 grandes refeições, que grande refeição seria almoço ou jantar. Então, a minha atuação pode ser uma vez na semana, entendeu? Há uma cozinha industrial que fornece 50 refeições no dia. Provavelmente não vai ter um nutricionista todo dia. Ele vai ter o RT, mas não necessariamente ele vai atuar ali todos os dias. Pode atuar uma vez na semana. Então, digamos que seja uma mistura entre o que está na legislação do Conselho Regional ou do Conselho Federal de Nutrição, com o que está na legislação do PAT ou do PNAE, se tiver alguma coisa especificando, né, quando é alimentação do trabalhador ou em escolas. Certo. E na legislação sanitária. E na legislação, tanto em escala federal, né, estadual, municipal. E aí a gente faz, essa é uma dúvida que o pessoal tem quando for. Como eu vou determinar a minha carga horária? Eu ia te perguntar, eu posso atuar em duas? Eu não, porque eu sou arquiteta. Tanto que a ética, ela atua dessa forma, né? Exatamente dessa forma. Então, é um conjunto. Eu vou
com a experiência que a gente já tem, mais ou menos eu sei a carga horária, junto com o fiscal e junto com o conselho. Então, a gente chega ali numa carga horária. Então, vocês atuam, vocês implementam manual de boas práticas, atuam junto com o arquiteto e o engenheiro na elaboração desse projeto, que foi o que a gente fez junto. Depois, o gerenciamento dessa cozinha. E como RT, não só o gerenciamento, né? Exatamente. A gente atua tanto como RT, como somente consultoria avulsa. Por exemplo, o cliente ele precisa somente do manual de boas práticas e POP, porque ele já tem a RT dele, mas a RT dele não sabe desenvolver ou não quer desenvolver. Uhum. Mantém a RT dele, a gente implanta, treina a RT, faz todo esse trabalho, né? Eu preciso de um documento, uma ficha técnica de rotulagem. A gente faz esse trabalho, digamos assim, avulso também. Eu preciso de auxílio somente para treinamento de colaboradores. A gente faz esse tipo de trabalho também. Nesse caso da lanchonete pequena que a gente comentou, que a vigilância permite que o proprietário seja treinado. Vocês podem treiná-lo? Sim. Aí nós fazemos uma documentação, né? Realmente aplica o treinamento, documenta isso e envia para a vigilância. Geralmente a vigilância notifica. Solicito que o proprietário providencie treinamento de boas práticas de fabricação, e-manual, e-pop, entendeu? Aí eles nos procuram com essa notificação, porque às vezes eles não entendem o que está lá, o que o fiscal está pedindo. E dentro dessa necessidade a gente monta um orçamento, desenvolve um trabalho. Entendi. Aqui as outras perguntas se pode ter ar-condicionado na cozinha, eu perguntei. Já conversamos. A gente já falou sobre isso. E aqui, alguma pessoa nos perguntou o seguinte, quer ver? Tá aqui para cima. A torneira precisa ser de acionamento automático nessa pia? Eu acho que foi a hora que a gente falou das pias de cocção. Sim. Que estão lá na... Precisam. Geral, a pia de higienização de mãos é obrigatório que tenha acionamento automático para não ter contaminação das mãos. A pia de higienização de utensílios, eles permitem que não seja o de acionamento automático. Então, por exemplo, a área que você vai lavar panelas, higiene, não precisa ser acionamento automático, porque ali já é uma área suja. Saindo dali, o funcionário já vai higienizar a mão. Ou a gente espera que ele higienize, né? Então, nas pias de higienização de mão, sim. Certo. É obrigatório. Nessa parte de higienização, que a gente tem uma parte separada de higienização de panelas, utensílios maiores, né? E depois a gente tem pratos e copos, se for o caso, menores. Finalizei a cocção. Eu levo tudo isso para lá. Nenhuma pia da área de cocção pode ser utilizada para limpeza de equipamento. Não. Nada. Não é o adequado, porque essas pias que ficam na área de cocção, geralmente elas funcionam como apoio para o cozinheiro. O que seria esse apoio? Ele vai picar um alho, uma cebola, ele não vai lá para a área de salada fazer isso. Ele não pode ficar mudando, né? Então, essas pias, elas são para isso. Não é para ser utilizado para higienização, porque a gente tem que separar área suja com área limpa. E acho que a última pergunta, que é a que eu fiz aqui, que é o que eu queria considerar, uma cozinha industrial. Então, ela pode ser avaliada tanto no município quanto no estado. Geralmente, município. A Vigilância Sanitária Estadual, ela cuida mais de projetos de indústria. Sim, que foi o que eu... Porque aí já é um outro, digamos, um outro caminho, né? A parte de indústria, a gente tem fiscalização, pode acontecer, da Vigilância Sanitária Estadual. E para produtos de origem animal, já são outros órgãos do MAPA. IMA, CISB, SIC e SIM. Então, aí a gente separa entre produtos de origem animal e os demais produtos. Entendi. Então, nós vamos marcar outra live, Leilane, para falar sobre MAPA, sobre todos esses outros assuntos maiores, que é muito importante e é muito bom, né? A hora passa, a gente nem vê, né? Leilane, falamos 1 hora, foi ótimo. Foi ótimo. Agradeço o convite.
que seja a primeira de muitas outras. A gente gosta de conversar, né, sobre isso e acredito que o pessoal que participou vai gostar também, porque tem assuntos que às vezes não são falados, né, não são ditos e que faz diferença na profissão. Esse E a entendimento. hora que a gente tá conversando, vai dando assunto, vai dando Vai, dúvida, né? Vai surgir pergunta, é muito bom. é isso. Pessoal que estava presente, a gente agradece também. Eu acho que vai ficar gravado, vou só ver aqui com o pessoal. E, Aí eu disponibilizo depois para você. por favor, pede para eles gravarem que eu edito e depois eu deixo, a gente coloca nas nossas páginas aí essa conversa, porque foi muito rica, Pois foi ótima. sim. Então tá bom. Obrigada. Elisa, obrigada. Até mais. Um bom final de semana para todo mundo, para você também. Para todos. Tchau. Até Um mais. abraço, tchau, Oi. até.